arcabouço, não é? Porque tem uma análise que saiu na Folha de São Paulo hoje, que esse texto do arcabouço que foi para o Senado, ele tem uma brecha que pode ser usada pelo governo Lula para elevar os gastos já em 2024 com base em receitas extraordinárias. Esse tipo de arrecadação foi excluído do cálculo da regra geral para evitar a expansão de despesas com base em receitas incertas. Entretanto, um dispositivo inserido na reta final das negociações tem gerado dúvida e pode deixar a porta aberta para o entendimento diferente no ano que vem. Agora fala, não, imagina, nós não vamos entender isso, não. Nós não vamos. É igual o sapo e o escorpião, né? O escorpião, não, eu não vou te picar no final do rio. Não é? E isso cresce os olhos, porque se ele esmirilhar na arrecadação esse ano, multa, condenação. Imagina o ano que vem, que lindo vai ser. Vai com a Janja para Ilhas Maurício. Vai pôr uma embaixada em Seychelles. E não deve justificativa a ninguém. Não. Essa história do arcabouço fiscal, ela começou, assim, acho que a primeira iniciativa dela, eu não quero me prolongar muito aqui falando dessa coisa do governo Lula de reescrever a história ou de esquecer tudo que foi feito pelos outros presidentes, né, como Michel Temer, revogaço do Michel Temer, revogaço do Bolsonaro, mas isso é uma tentativa muito clara que esse governo tem de fazer. Mas em relação ao arcabouço fiscal, no primeiro momento, eu até elogiei, porque eu achava que poderia ser. A gente teve uma primeira exposição, o Bruno sabe melhor do que eu, mas a gente teve uma primeira exposição que ela foi muito pequena, mas dava-se a entender que era um bom plano de voo, né? Mas a gente sempre ressaltava que precisava ver os momentos seguintes em relação a isso, né? E o que a gente vê agora, bom, eu vou me repetir aqui o programa inteiro, mas é de novo o governo do PT fazendo aquilo que sempre fez, o inchaço da máquina pública, o gasto, a gente já começou com inchaço de ministério, com revogação de lei das estatais, aí agora essa história, isso é uma coisa tão minha, de novo o Estado a meu serviço, né? O Estado a serviço do privado. O arcabouço fiscal, acho que ele começou com uma ideia muito boa, mas agora acabou, vai ser, nossa, no ano que vem vai ser uma gastança violenta. Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, e o resultado é sempre um filme desastroso. Posso fazer um minuto? Claro. Eu acho que, Deise, complementando você, eu fiz até vários vídeos explicando bem esse arcabouço sob o meu ponto de vista no começo. Eu nunca achei ele um bom plano. Eu achei ele um bom plano frente ao governo que estava e como eles estavam radicais nesse lado. Então, frente a tudo que a gente esperava do mercado, veio algo mais suave. Sim. Mas o ponto que eu sempre questionei é que ele é muito mais focado em aumento de receita, que o único ponto é aumento de impostos, a única maneira deles aumentarem a receita. E, portanto, a receita, a despesa dele é condicionada a 70% da receita. Então, quanto mais eles ampliarem a receita, mais eles podem gastar, né? Então, assim, eles turbinam a receita via aumento de impostos e eles podem gastar mais. E esse ponto que você falou de dar uma turbinada via receitas extraordinárias, uma das receitas extraordinárias poderia ser privatização, o que está fora de jogo nesse governo, infelizmente. O outro ponto é que as despesas são apuradas para 2023 de junho de 22 a junho de 23. Para o ano de 2024, eles começam em junho de 23 até vai ser apurado novamente em maio de 24. Só que para o ano de 24, para terminar, você tem que fazer uma estimativa de como vai ser o segundo semestre de maio até dezembro. Então eles colocam uma estimativa. E aí eles vão colocar a despesa frente a essa estimativa. Só que se a estimativa nunca se cumpre e eles já gastaram mais, vai ter que tirar de 2025. E aí se tira de 2025, será que é tão fácil ou vão inventar uma nova regra para tirar de novo e o gasto já está feito? Agora, linkando esta questão com Cristiano Zanin e Pacheco, olha que coisa louca. Porque tem esta regra ambígua e a gente sabe que isso vai parar no STF. Fato. É fato. Então, se o Pacheco quer ir para o STF e ele não faz agora, e essa recuada do Lula antes de votar o arcabouço é muito suspeita, o que vai acontecer? O Pacheco ele pode acreditar em promessa, como eu acho que ele vem acreditando. É um sentimento que eu tenho. Né, para tamanha apatia com tudo que acontece no Brasil. Juridicamente falando, porque é ele que pode interpelar os ministros do Supremo.
Aí passa o arcabouço fiscal, Pacheco perdeu o Playboy, aí Zanin vai para o Supremo e o Supremo vota favorável à interpretação de que pode a receita extraordinária. Então, você acha, você que conhece bem bastidor de negociação política, Holliday, que vai ficar travado uma coisa a outra, arcabouço e nomeação por STF, ou eu estou errado? Não, ou eu estou completamente errado e o Pacheco não tem pretensão de ser ministro do STF. Olha, Pavinato, eu acho que até alguns minutos atrás, essa sua hipótese ela seria no mínimo questionável, embora fosse bem razoável. Agora ela me parece mais do que factível, porque, veja, não se vê no horizonte, pelo menos com as informações que nós temos, tanto dos bastidores quanto as informações públicas, as declarações que foram dadas até agora, não se vê outro motivo para que o Lula recue nesse momento na nomeação do Zanin. Porque as informações que nós tínhamos era a seguinte: o Lewandowski queria colocar, ou melhor, queria que o Lula avaliasse um nome dele. O Lula já tinha conversado com o Lewandowski. Olha, prefiro que seja o Zanin, etc. Depois nós vimos no noticiário o Alexandre de Moraes levemente irritado porque não era atendido por Lula, porque ele também tinha o seu próprio candidato. E aí nós vimos a notícia de que teve o churrasco, todos amigos, legal, e tudo bem. E aí o Lula avisa o Alexandre de que vai indicar o Zanin mesmo. Ou seja, e o Gilmar Mendes, que é o ministro mais influente da corte, também já estava ciente dessa indicação. Ou seja, dentro do STF já estava tudo apaziguado. Este é o nome, vai indicar o Zanin e tudo mais. E nós tivemos declarações públicas de vários ministros dizendo que não viam problema na indicação do Zanin. O Gilmar já tinha dito isso, a Carmen Lúcia já tinha dito isso, o Barroso já havia dito isso. Então, no Supremo não há problema. Logo, a única hipótese possível é de que há um problema no Senado. E aí, neste momento em que ele articulou tudo com o Supremo, disse para o Supremo que na sexta-feira indicaria o nome do Zanin, ele vai e recua, significa que o problema só pode estar no Senado. E este é justamente o momento que o Senado vai analisar o arcabouço fiscal. Me parece que depois que ele fechou com o Supremo Tribunal Federal, ele descobriu, ou digamos que foi relembrado, que a coisa não estava tão pacificada no Senado Federal. E aí, obviamente, que as negociações se cruzam, tanto do arcabouço quanto da nomeação do Zanin. Veja, olha, lembra que eu falava da Petrobras? Né, que a gente estava discutindo a Petrobras? Se antes, né, mesmo sob o risco de serem punidos pela lei, eles fizeram aquele rombo na empresa, agora, o que será da Petrobras? Porque notícia também de última hora. Última hora não, é de hoje, né? Notícia faz pouco mais de 2 horas que o STF anulou a condenação do Eduardo Cunha por ter participado no esquema da Lava Jato, né? No esquema de desvio de verbas com a empresa. Tá aqui, que foi condenado, né, por quase 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Que ele teria sido beneficiado por um suposto esquema de propina nos contratos de construção de navio-sonda da Petrobras, fechado entre a estatal e o estaleiro Samsung Heavy Industries. Foi absolvido por excesso de provas. Não, ele foi absolvido porque decidiu-se que a Justiça do Paraná não era competente para julgar. Ah, não. Clássico. Chega. Cara, é isso, chega. Chega. Maduro recebido de tapete vermelho. Sérgio Cabral fazendo vídeo em suas redes sociais, dando risada sarcástica. Aqui anulado. O outro é presidente do país, assim, cansa. Aí você tem um amigo acha... meu que tem uma frase que me marcou muito: o Brasil cansa. Então, assim...